que você quer? O que você realmente deseja? Essa é uma pergunta muito simples para uma resposta muito complexa. Um filósofo disse certa vez: penso, logo existo. O problema dessa frase é que reduz muito ao homem a uma questão intelectual e esquece de um fator muito importante. O ser humano é um ser guiado pelo seu amor, pelo seu coração. Em outras palavras, nós estamos sempre amando alguma coisa e sempre somos guiados por aquilo que amamos. Fique com a gente nesse programa, porque nós vamos falar que você é aquilo que ama. Olá, seja bem-vindo aí a mais um programa Fé para Hoje. Nós estamos trabalhando nesses dias o tema Você é aquilo que ama. Às vezes nós damos pouca importância para a coerência dos nossos amores. E quando você vai ver, o seu amor é altamente formador.
você faz aquilo que o seu coração manda, que é a sede desses amores. Desde o programa passado está conosco aqui o pastor João, e ele nos deu uma belíssima aula no último programa sobre as liturgias rivais. E hoje a gente vai começar esse programa falando de uma liturgia rival em particular. Quero passar a palavra para ele para que a gente falasse de uma coisa muito comum para o nosso tempo, em busca da felicidade, que é a liturgia do consumo. Fala um pouco para nós aí, pastor. É interessante porque essa é um tipo de liturgia que, quando invade, nos torna até consumidores de coisas religiosas, né? Eu sempre ouvi muito essa coisa da pessoa estar no ambiente ali da igreja, ou vivendo essa realidade da igreja para consumir alguma coisa que a igreja possa dar. E aí vem na minha mente o seguinte: é a ideia daquela pessoa que ela vai para poder receber alguma coisa ao invés de servir, né? Para servir aos outros, que é a própria função do discipulado. Não é você mais serve do que recebe. Aí eu sempre lembro de críticas às vezes que as pessoas fazem, ou de reclamações quando a gente está na igreja e a pessoa fala assim: hoje o culto não foi do jeito que eu imaginava, ou não foi do jeito que eu queria. E aí você fica olhando para essa pessoa e diz assim: mas quem disse que foi para você, né? É aquela ideia: não, eu vim aqui para consumir, eu não vim para oferecer, eu não vim para servir a Deus em adoração. E aí esse consumo, essa liturgia do consumo que vem do mundo para nós, acaba nos invadindo, o que a gente pensa que eu posso consumir lá fora para poder resolver meus problemas, resolver as minhas necessidades, os meus problemas de estar satisfeito, eu trago para dentro do evangelho e penso assim: não, aqui eu também posso consumir, eu consumo lá, eu consumo aqui, e o que eles devem fazer deve ser para me atender, e eu vou apenas receber e não servir, né? Isso não é discipulado, isso é um perigo, na verdade. E aí uma pergunta que eu tenho aqui você acredita então que essas pessoas, elas vivem liturgias de adoração também fora do ambiente da igreja? Uhum. Então, quando você pensa em consumo, existe um lugar, ou existem lugares onde essas pessoas, elas têm essa prática religiosa, ainda que elas não tenham essa consciência, essa compreensão? Sim, é interessante porque aqui para nós, a gente mora em Valadares, né? Quem é de Valadares sabe que o que a gente menos tem é shopping. É claro que o grande templo do consumo, até apresentado pelo autor e profetizado por outros filósofos antes do shopping existir, né? Porque todo escritor tem um caráter meio profético, né? Ele acaba prevendo o futuro. E tem um filósofo que falou sobre o shopping lá atrás, e aconteceu exatamente isso. Você tem um lugar fechado, com várias lojas dentro desse lugar, e as pessoas andam ali com o simples fato de consumir. E é curioso porque aqui na nossa realidade é outra, né? A gente tem mais supermercado do que shopping. Mas a ideia do shopping como templo do consumo, né? Essa liturgia secular rival, ela é muito bem colocada pelo autor e muito importante para nós, porque ela tem todo um ritual que acontece, né? Você tem o ambiente do shopping, ele é propício a você andar devagar. As lojas têm um visual para que você pare e seja atraído por elas. Ele até fala assim, né? Você tem ali, você está praticando a sua adoração, você escolhe o produto da sua adoração, você vai até o sacerdote do templo, que é a pessoa que está atrás do caixa, atrás da máquina do cartão, e você então deixa ali a sua oferta pelo produto, pelo objeto que você está levando para casa. Então é toda uma coisa meio litúrgica. Ele até fala, por exemplo, assim, o shopping tem uma característica muito curiosa, que é você ter janelas no teto. E aí aquela sensação assim, você tem o céu sobre você, mas ao mesmo tempo você perde a noção do tempo que você passa dentro daquele lugar. E é curioso porque você fica dentro do shopping, você olha alguns momentos para cima e você vê o céu.
O céu está sobre você, né? É um ambiente que proporciona assim, não, eu estou no lugar certo e o céu está sobre mim. Mas aí quando você olha, já tá de noite, aí você só vê estrela. E aí você percebe que o seu tempo passou. E você só passou passeando, comprando, gastando, nesse que ele chama de... O autor vai chamar isso de o reino do shopping, né? Que é esse reino do consumo. Porque eu preciso consumir para poder satisfazer alguma necessidade minha. E o shopping é o maior modelo disso, né? O maior exemplo disso. Nessa liturgia contrária, então, onde o nosso coração é disposto a isso, busca felicidade nisso. Eu não sei se é nesse capítulo ou se é em outro livro que ele vai falar sobre aquele tipo de ser que está ali, é um padrão para você, sabe? Está ali e você fala, eu preciso ser igual aquele ser. E aí, nesse caso, o manequim. É nesse capítulo mesmo? Sim, como os objetos, como a compra, né, faz eu tratar os objetos de maneira descartável, mas também existe um aspecto de comparação. Ele fala isso quando ele fala sobre estar com os outros para comprar. Há uma necessidade do ser humano de ter comunhão. Depois da pandemia já se falou muito sobre isso, né? De que a necessidade que nós temos de estar acompanhado de outras pessoas. E às vezes ele fala assim, às vezes você vai comprar só para estar com outras pessoas, só que isso é um perigo, porque você começa a gerar comparações. Né? O manequim é uma coisa que você olha, a roupa tá sempre boa no manequim, né? E aí você põe a roupa em você e fala assim, eu não fiquei igual aquilo, eu não atingi o padrão necessário. E aí ele fala sobre essa comparação de que você começa a olhar os outros de maneira a se comparar com elas, e aí você se sente angustiado, ansioso por não atingir o padrão delas, ou se você atinge, você se sente melhor do que elas porque tem outros que não atingem o seu padrão que você estabelece. Aí qual é o resultado de tudo isso? Se o consumo me faz tratar as coisas que eu compro como coisas descartáveis, então eu trato também as pessoas ao meu redor como coisas descartáveis. E aí aquilo que foi feito para estar com os outros se torna algo líquido, né? Algo assim que é um relacionamento à base de padrões que a gente cria e um relacionamento só de aparência. No final das contas, as pessoas para mim são descartáveis. E aí o problema disso no evangelho do consumidor é que conflita novamente com o discipulado, porque você enxerga as pessoas não como descartáveis, mas como pessoas que podem se tornar aprendizes de Jesus. É uma coisa que me chama atenção, enquanto você fala, pensando em religião e pensando que há uma religião para o consumo, também há uma religião para a economia, há uma religião para tudo. E dentro do que a gente crê acerca do cristianismo, o pecado entra em nós e um vazio gigante toma conta de nós. De vez em quando você acorda e está mal. Você não está bem com ninguém, você não está bem nem com o espelho, você não está bem com a sua alma. E aí um cristão, ele vai buscar a sua identidade em Cristo, por meio da leitura da palavra e da oração. Mas como é que os homens se relacionam nessa cultura do consumo com esses vazios que eles carregam? Sabe, com esse sentimento de eu estou mal. Quando eu estou mal, e aí? Eu preciso comprar. Ah, é? Essa é a ideia, né? Eu lembro de pequeno, assim, de novo. Eu não sou uma pessoa entendida de assuntos psiquiátricos, psicológicos, nada do tipo. Mas eu me lembro de ainda novo ouvir as pessoas falando assim, não, o meu terapeuta me aconselhou que para eu resolver o problema da minha tristeza, eu preciso trocar meu guarda-roupa, eu preciso fazer uma boa viagem, eu preciso trocar meu carro e eu vou me sentir melhor. Aquela ideia realmente de que se eu tô mal, se há algo faltando em mim, se existe um problema em mim, eu vou resolver comprando. Só que o problema é que a compra nunca satisfaz. Você compra, é gostoso, a experiência de comprar é muito bom,
a experiência de ver aquele objeto que você adquiriu, né, de você desfrutar daquilo é muito bom, mas passa. Eu lembro que quando eu comprei esse iPad, eu comprei ele e eu pensei assim, isso aqui vai ser a coisa que vai me acompanhar o tempo inteiro. Hoje eu poderia dizer que ele é até descartável para mim. Ele é útil para mim para eu ler as coisas que eu preciso ler, mas na maioria do tempo eu nem abro ele. Porque a experiência de comprá-lo foi bom, mas ele não satisfez a outras necessidades que eu tenho. E aí esse que é o problema. Eu vou comprando, pensando que a compra vai me trazer razão de viver, razão de existir e que vai resolver o problema que há em mim. Sendo que, na verdade, essa compra constante vai resolver problemas externos, mas não vai resolver o problema do coração. E aí uma coisa que é bom da gente lembrar é que, primeiro, essas coisas hoje em dia, elas já são criadas com tempo de duração. Uhum. Ninguém está pensando mais em construir um produto que dure a vida inteira. Ele já quer que você venha descartá-lo daqui a pouco. O outro problema disso aí é que logo, logo vai vir uma coisa muito melhor do que o seu. Sim. Do que aquilo que você comprou. E aí vai vir sempre aquele desejo de felicidade, vai vir um desejo de felicidade ao comprar. Então, assim, eu preciso repetir o ato de comprar sempre, para sempre estar feliz. E quando vai ver, eu estou com um problema de identidade. Quando vai ver, eu sempre tenho uma felicidade incompleta, eu sempre preciso de estar em outro lugar e ter alguma coisa, e aí eu tenho um problema. Como é que eu resolvo? É engraçado que no passado, então, os homens falavam assim, penso, logo existo. Uhum. Nós estamos dizendo assim, amo, logo existo. E nesse amo, logo existo, nesse evangelho do consumo aí, como é que isso desenvolve? A questão dessa compra constante e a falta de satisfação é como se fosse assim, se eu continuar comprando, eu vou continuar vivendo nessa terapia constante que a compra me oferece, o que a experiência do gasto, né, da compra me oferece, e como que isso acaba trabalhando dentro do evangelho do consumidor, quando ele está fazendo a análise aqui, é justamente a disputa que essa ideia do consumo tem com a vida de discipulado, que é completamente o oposto. Aquilo que a gente falou aqui no início. Eu encontro a razão da minha existência no meu mestre, né, no Senhor Jesus. Eu encontro a satisfação dos meus problemas no Senhor Jesus. Eu encontro a satisfação do buraco, né, que existe no meu coração e que o consumo não preenche no Senhor Jesus. E o evangelho do consumidor vai conflitar com o discipulado nesse sentido, de que não é a vida que o Senhor Jesus espera que você tenha, né? O consumo, ele é normal na vida das pessoas, todo mundo consome alguma coisa, mas não deve ser o ritual que domina o coração, pensando nele como uma terapia, um modo de satisfação pessoal, e acaba se tornando um ritual, um reino do shopping, né? Uma liturgia do shopping, que acaba afetando também a sua vida cristã. Que aí a gente volta lá no início, né? Você pensa que a igreja, os seus irmãos em Cristo, também estão ali como uma forma de você, como se eles fossem objetos que você também possa consumir. Eles podem te dar aquilo que você tanto deseja. Mas não, você está ali para servir. E o evangelho verdadeiro, não do consumidor, te leva a servir, não a consumir. Você já até disse que o problema não é amar. Sim, é amar demais. Amar demais, acima de tudo. Então você pensa, compro, logo existo. Você pode também economizar, logo existo. Economizo, logo existo. Eu lucro, logo existo. É engraçado, né? Esse mundo religioso ao redor, onde a gente começa, por ter um coração religioso voltado para Deus e desejando amar a Deus sobre todas as coisas ao redor que são benéficas e positivas,
que nós podemos amá-las, mas nós não podemos amá-las acima de todas as Sim. coisas, elas se tornam a razão da nossa vida e acabam nos destruindo, né? Sim. E aí você começa a amar certas coisas e essas coisas começam a falar quem você é. Sim. Elas não têm problema. Não tem problema você querer comprar alguma coisa. Comprar é bom. A gente tá comprando coisa o tempo inteiro, né? A gente tá indo no supermercado o tempo todo. A gente quer comer bem, a gente quer se vestir bem. O problema não é economizar. O problema é amar demais isso. Uma vez eu ficava muito perturbado, vendo muito no YouTube soluções de economistas, né? Esse pessoal falando de economia e tal, e eu pensava, meu Deus, como eu sou ruim. Será que se eu for igual a essa pessoa eu vou ser mais feliz? Será que o que tá faltando para mim é aprender a economizar? É aprender a ter isso, aprender a ter aquilo? E eu nunca consegui. Quando eu começo a economizar, aparecem os problemas. Estraga as coisas, você precisa repor coisas em casa. E aí eu vou sendo lembrado, eu tenho um parente que ele tava mexendo com vendas e tal. E já tinha um emprego. E aí ele tava se dando muito bem, vendendo coisas à parte. E aí um dia eu perguntei para ele assim, por que você parou? Ele falou, não, isso já estava me fazendo amar mais isso do que o Senhor. Então quando ele percebeu que aquilo, por mais que trazia mais lucro para ele, estava o prejudicando na comunhão com Deus, estava rivalizando com aquilo que é importante, ele abandonou aquela coisa. Não, eu vou me satisfazer com o que eu tenho e vou viver para servir o Senhor, porque essa coisa está me atrapalhando. Isso que eu não esqueço dele falando isso comigo, e quando eu penso que será que se eu tivesse essa vida seria melhor, eu me lembro disso. Eu falei, não seria. Eu preciso me satisfazer com essa vida que o Senhor tem me dado e aprender a viver com o que Ele tem me dado, de maneira sábia e não consumista. Eu acho que é só uma diferença. Para a gente terminar aqui, nós vamos viver nesse mundo e com esses desejos. Sim. Como você já disse, não é pecado ter esses desejos. O pecado é amar esses desejos mais do que qualquer coisa. Como é que a gente faz? Qual o caminho nós tomamos? Isso que eu acabei de dizer abre para a primeira coisa, é ter consciência de que essas coisas, essas liturgias cotidianas, elas existem. É ter consciência de que elas são reais e que podem concorrer com o nosso verdadeiro amor. A gente não pode menosprezá-las. Dizer assim, não, isso é normal. Não, amar demais alguns desejos não é normal. Você pode querer ter as coisas, mas amar isso mais do que o Senhor, isso é um problema. Pode se tornar uma idolatria. E, inevitavelmente, amar demais outras coisas leva à idolatria. Então é ter consciência das liturgias cotidianas. Elas existem, elas são reais e precisam ser tratadas como são. A segunda coisa é prestar atenção na nossa vida, nessas liturgias cotidianas, nessas liturgias diárias. E interessante, refletir sobre Deus e ter um espírito de gratidão. É aquela história bem simples, né, que a gente fala. É você poder chegar no final do seu dia e estar satisfeito com aquilo que Deus é para você e aquilo que Deus te deu. Nem sempre a gente vai dormir bem. Às vezes eu já fui dormir chorando ou dormir triste, mas já teve momentos de eu ir dormir, colocar a cabeça no travesseiro e pensar, obrigado, Senhor. Mais um dia e eu vivi esse dia debaixo de gratidão ao Senhor e amanhã vai ser um novo dia e eu vou precisar do Senhor amanhã novamente. É aquilo que o salmista fala, né? Eu me deito, pego no sono e eu me levanto porque o Senhor me guarda. A única razão de eu me levantar no dia seguinte é porque o Senhor me guarda e porque o Senhor me faz repousar seguro. Então ter um espírito de gratidão é essencial. E viver um dia de cada vez, uma luta de cada vez, um mal de cada vez, e esperando que o Senhor satisfaça as nossas necessidades e não esperar que no dia seguinte eu comprar uma coisa nova ou adquirir um bem novo vai mudar a minha vida e vai me fazer dormir melhor
naquele dia. Não, o que me faz viver melhor dia a dia é ter um espírito de gratidão e, acima de tudo, pensar sobre Deus, sobre o caráter de Deus e como Ele está formando esse caráter em mim à medida que eu vou vivendo a semelhança do Senhor Jesus, né, e na dependência do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ficando por aqui, então. Espero que Deus ache o seu coração, que você tenha aprendido muito nessa conversa, que você consiga detectar aí as liturgias rivais e correr para Cristo e ter o coração apaziguado ali. Se você achou que ver uma vez apenas foi insuficiente, volte, assista de novo e que Deus possa abençoar rica e poderosamente a sua vida, que você não se esqueça que você é aquilo que ama. Deus te abençoe. O Jesus que eu prego é servo, me mostra o verso que promete casa e carrão. Crucificado com prego, prego morto que vivo, parem de negar os meus irmãos. O fogo que cês pedem vai queimar vocês que só falam, cantam, repetem, não são. Cês são tudo gospel, difícil é achar um cristão. Cês deviam ter medo de cantar que ele vive e pedir pra ele vir. A igreja canta, livra-me de mim. Santificado seja o teu nome, só o seu. Queres misericórdia e não holocaustos. Olha o caos, não vem de Deus. Estes ensinos de demônios, espíritos enganadores, eles só trazem doenças e ainda se chamam doutores. Raça de víboras, doutrinas frívolas, vivem de regrinhas vãs, pregam por dinheiro e escrevem por fama. Sem filhos na fé, eles só buscam fãs. No grande dia, o dia do juízo, na cara de vocês não haverá sorriso. Brincam com o eterno, saibam, eternamente morrerão com o inimigo. A igreja falsa por isso é formada. Homens covardes, mulheres fracas, com ego inflado não seguem a palavra. Pagam o dízimo, mas serão dizimadas. Não rasguem suas vestes, rasguem os seus corações. Sejam de verdade antes de fazer canções. Dependam de Cristo, não das emoções. Dependam de Cristo, nós somos os vilões. Você deseja entrar em contato conosco, nos enviar uma pergunta ou seu pedido de oração? Basta enviar uma mensagem para o número de WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Você também pode nos fazer uma visita e acompanhar as atividades da nossa igreja através das nossas redes sociais.